Olá, meus amigos. Que bom, mais uma vez, estar aqui com vocês. E hoje, uma aula bastante interessante, que é sobre a ordem da vocação hereditária. E antes de iniciar a aula, eu queria mais uma vez agradecer a vocês por estarem aqui, pelo incentivo de vocês, pela contribuição de vocês. Então, meu muito obrigado. E não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like. E convidar um amigo. Convide um amigo também para assistir às nossas aulas, para sugerir, para criticar. Quando nós falamos sobre ordem da vocação hereditária, nós estamos falando sobre uma ordem preferencial estabelecida por lei. Ou seja, quando nós nascemos com vida, surge o que nós chamamos de personalidade. Quando nós morremos, essa personalidade se extingue. E aí, essa personalidade é a nossa aptidão para aquisição de direitos e de se contrair obrigações. Com a nossa morte, os bens, todas aquelas coisas que são aferíveis economicamente, sejam elas materiais, esses bens, com a nossa morte, esses bens ficam sem o titular. Ocorre um fenômeno jurídico que nós chamamos de vacância. Como o direito não admite a possibilidade que você possa ter bens, coisas aferíveis economicamente, sem um titular, surge o fenômeno da sucessão causa-morte, que é uma das formas de aquisição da propriedade e da posse. Os sucessores adquirem a propriedade e a posse em razão da sucessão causa-morte. Como não há possibilidade da vacância se perdurar, haverá essa transmissibilidade de propriedade e posse, então, para os sucessores. E nessa transmissibilidade, a lei estabeleceu uma ordem de preferência. Essa ordem de preferência ela é estabelecida por classes. Então, os primeiros na ordem de preferência são os descendentes, filhos, netos e assim sucessivamente. Não havendo descendentes, passamos então para a segunda classe, que seria dos ascendentes, pais, avós e assim sucessivamente. Em terceiro lugar, temos o cônjuge ou o companheiro ou companheira. Mais à frente eu vou falar especificamente sobre essa questão de companheiro. Por que eu acrescentei companheiro ou companheira aqui? Porque, na verdade, o dispositivo legal não menciona companheiro ou companheira. Mas uma decisão do Supremo modificou isso. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. E, por último, os últimos são os colaterais. Os colaterais são nossos irmãos, nossos tios, nossos sobrinhos, nosso primo, né? São aqueles parentes até o quarto grau de parentesco. Então, a ordem é essa, sendo que os três primeiros, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, são chamados herdeiros necessários, e os colaterais são chamados herdeiros facultativos. Significa o quê? Quando alguém morre, esse patrimônio deixado pelo falecido, né, você divide ele em dois. Então, uma parte, que nós chamamos de parte disponível, e a outra parte é a parte indisponível. A parte disponível, você pode, que é 50% do seu patrimônio, obviamente, após pagar as dívidas. Então, essa metade disponível você pode expor por testamento em benefício de quem quer que seja. Já a parte indisponível, não. Ela tem que ser dividida por igual nessa ordem de vocação hereditária entre os herdeiros necessários. Por outro lado, os colaterais, que são os facultativos, estes, se eu não quiser prestigiar um irmão, seja lá um herdeiro facultativo, basta fazer um testamento dispondo do meu patrimônio integralmente para quem eu quiser. Por isso são facultativos e não necessários. Os necessários, existe essa limitação. Só a parte disponível. A parte indisponível terá que ser, seguindo essa ordem que a gente acabou de falar, terá que ser dividido por igual entre esses herdeiros necessários. Pois bem, e aí, uma segunda situação, um segundo fato. Ótimo. O sujeito em vida teve 2 filhos, e aí, só que um desses filhos já era falecido antes dele. Mas esse filho falecido antes dele
deixou filhos também, ou seja, netos para ele. E aí, como que fica essa questão dentro da mesma classe? Como que fica essa questão da ordem de preferência? Bom, se eu estiver dentro da mesma classe, a diferenciação por preferência vai se dar em razão do grau de parentesco. Então, obviamente, meus filhos são meus parentes de primeiro grau, meus netos são os meus parentes de segundo grau, então os meus filhos terão preferência em relação aos meus netos. Então, na mesma classe, a gente faz a distinção de preferência por grau de parentesco. Pegando esse exemplo aqui, que a gente falou agora sobre o filho pré-morto, vou utilizar aqui nessa questão dos tipos de sucessão. Nós temos a sucessão por cabeça ou por direito próprio, temos a sucessão por estirpe ou representação, temos a sucessão por linha. A sucessão do meu falecimento, os meus filhos receberiam por direito próprio e iriam partilhar por cabeça. Mas se um filho meu, pré-morto, morreu antes de mim, então os filhos dele, os meus netos, vão receber por representação ou estirpe. Então, para que haja a sucessão por estirpe ou representação, é preciso que dentro da mesma classe você tenha graus diferentes de parentesco. Um dos meus filhos ele é meu parente de primeiro grau, os meus netos são meus parentes de segundo grau, mas o pai deles, meu filho, já havia morrido antes de mim. Então, quando você tem essa diferença de graus, nós dizemos que meus netos receberiam por representação ou por estirpe. E no caso, não havendo descendentes, aí nós vamos para a linha ascendente, onde a sucessão é por linha. E aí, veja só, na linha ascendente não há que se falar em representação. Tá? Não existe representação na linha ascendente. Somente há representação na linha descendente e uma outra exceção fixada por lei também, prevista por lei, que é a representação, no caso da linha colateral, a representação dos filhos dos seus irmãos, ou seja, dos sobrinhos em relação aos seus irmãos. Eu tenho um irmão, não tenho parente na classe descendente, na classe ascendente. Eu não tenho cônjuge ou companheira, então, obviamente, nós passamos para a linha colateral, e aí, se eu tenho irmãos, um irmão é pré-morto, os filhos dele poderão receber por representação. Então, representação, linha descendente ou na linha colateral, os sobrinhos em relação aos irmãos. Nesse caso da sucessão por representação, nós temos aí o que nós chamamos de sucessão avoenga, aquela transmissibilidade diretamente do avô para os netos. Bom, então essa apresentação inicial da questão da ordem da vocação hereditária, vamos então efetivamente a falar sobre ela agora. Ela começa no artigo 1829, e lá no artigo 1829, no inciso 1º está lá, os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. No inciso 2, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Acrescente aí companheiro, tá? E, em terceiro lugar, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. E, por último, os colaterais, que são os herdeiros facultativos. Veja só, o Código 2002 nos trouxe a possibilidade do cônjuge concorrer. Então, essa é uma novidade que não tinha previsão no Código de 1916, no Código Civil de 1916. Mas existem exceções que nós vamos falar aqui, essa concorrência com o cônjuge sobrevivente, existem exceções que nós vamos falar daqui a pouquinho. Por exemplo, os descendentes que concorrem com o cônjuge sobrevivente, então primeiro vamos falar sobre a questão da concorrência. O cônjuge sobrevivente permanece em terceiro lugar, na referida ordem, acrescente companheiro, mas passa a concorrer em igualdade de condições com os descendentes do falecido. Então, aquilo que a gente falou, isso é uma novidade trazida pelo Código de 2002. E aí, como que ficaria, já que há essa concorrência, como que ficaria
a questão do quinhão hereditário desse cônjuge concorrente. Aí, o que diz o artigo 1832? Haverá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, observe o seguinte, deixa eu chamar a atenção para vocês sobre isso aqui. Então, no caso, uma pessoa falece, tem 2 filhos, e se houver concorrência, isso significa que cada filho receberá 1/3 e a sua mãe, a sua genitora, vai receber 1/3. Agora, se porventura forem 4 filhos, o que acontece? Se for dividir por igual, ficaria os 4 filhos, mais a genitora, 5. Ficaria 1/5 para cada um. O que diz o 1832? A cota não pode ser inferior à quarta parte da herança. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Você reserva 1/4 para o cônjuge ou companheiro, e aí os 3/4 restantes são divididos de forma igual entre os filhos. A matemática é essa. E tem mais um fato para se destacar aqui, uma questão bem controvertida. Por quê? Essa matemática que nós estamos falando aqui, nós estamos falando dos filhos, dos descendentes. Então, os filhos vão concorrer com a sua genitora. Mas se, porventura, esses filhos forem de outra pessoa, ou seja, de um primeiro casamento, por exemplo, então aí ela vai concorrer com filhos do falecido, mas não filhos dela, o entendimento que, nesse caso, não há que se falar em reserva de 1/4, e sim a divisão seria por igual. Então, se ele tem 4 filhos do primeiro casamento, mais ela, aí a divisão seria realmente 1/5 para cada um. Não há que se falar nessa reserva de 1/4. Ok? Vamos dar sequência. Importante. O cônjuge supérstite. O que é cônjuge supérstite? Cônjuge sobrevivente. Não será chamado a concorrer na herança se casado com o falecido pelo regime de comunhão universal ou pelo regime de separação obrigatória de bens, e se o casamento tiver sido celebrado no regime de comunhão parcial, não concorrerá nos bens comuns adquiridos na constância do casamento e concorrerá com os descendentes apenas na partilha dos bens particulares. Então, vamos lá. Só para a gente esclarecer isso aqui. Isso aqui praticamente é a segunda parte do inciso 1º do 1829. É a exceção, é o exceto que está lá previsto lá no artigo 1829. Se vocês forem ler o dispositivo legal, vocês vão ver isso lá. O que acontece? A concorrência, ela só existe em relação aos bens particulares. Então, o que o direito prevê hoje é que o cônjuge ou companheiro, ele só concorre se o regime for comunhão parcial de bens, aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento, aqueles bens que foram recebidos por herança, aqueles bens que foram recebidos por doação. Esses bens, no regime de comunhão parcial de bens, seriam considerados bens particulares, e aí incidiria a concorrência. Agora, os bens que são de comunhão, nesse regime de comunhão parcial de bens, que foram adquiridos de forma onerosa na constância do casamento, não há que se falar em concorrência. No que tange a comunhão universal, é uma das exceções desse regime, ou seja, não há que se falar em concorrência em regime de comunhão universal. Embora eu já vi posicionamento de alguns doutrinadores e algumas decisões nos nossos tribunais, entendendo que os bens particulares na comunhão universal é possível bem particular também no regime de comunhão universal. Por exemplo, uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Embora você esteja no regime de comunhão universal, esse bem doado com cláusula de incomunicabilidade seria um bem particular dentro desse regime. Então, há quem entenda que, nesse exemplo aí, esse bem doado com cláusula de incomunicabilidade é um bem particular. Então, caberia
essa mesma linha de raciocínio. Eu discordo desse posicionamento, viu, meus amigos? Por que eu discordo? Porque, na verdade, a exceção prevista na norma não admite uma interpretação extensiva. Tá? Entendo eu que aí, nesse caso, a interpretação é restritiva. Vamos lembrar aí das aulas de hermenêutica, a interpretação aí ela é restritiva. A exceção se dá em razão do regime de bens, e fazer distinção no regime de comunhão universal, bens particulares. Não existe essa distinção. Eu entendo que não caberia. Nesse regime, na minha opinião, não há que se falar em concorrência. Esse é o meu pensamento, divergindo dos colegas que entendem que seria possível a concorrência no que tange aos bens particulares, mesmo na comunhão universal. Outra hipótese, pelo regime de separação obrigatória dos bens. Ora, o regime de separação obrigatória de bens, também chamado de regime compulsório, o dispositivo fala em artigo 1640, parágrafo único, é um equívoco, é um erro, porque, na verdade, deveria se falar sobre o artigo 1641, que são aquelas hipóteses em que há a imposição do regime de bens, do regime compulsório de separação obrigatória, que são os casos em que o sujeito ainda não fez inventário, são as causas suspensivas para o casamento, o sujeito não está impedido de se casar, mas ele terá que se submeter a esse regime de separação obrigatória. Quando se é ainda relativamente incapaz, está em idade núbil, ou seja, a partir dos 16 anos, já é idade núbil, mas tem menos de 18 anos, precisará de autorização dos pais. E se houver divergência entre pai e mãe, injustificável em autorizar esse casamento, pode-se buscar um suprimento judicial. E aí, nesse caso, também é uma hipótese de imposição do regime de separação obrigatória de bens. Existe uma outra hipótese que não vai ser abraçada por nós aqui agora, que é aquela hipótese dos maiores de 70 anos de idade. Também, quem tivesse mais de 70 anos de idade, tendo patrimônio, teria que casar sobre esse regime de separação obrigatória. Mas esse inciso 2, agora, bem recentemente, foi reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas como na semana que vem nós vamos falar sobre o regime de bens, eu vou tocar nesse assunto com vocês, sobre essa decretação de inconstitucionalidade na imposição do regime de separação obrigatória para aqueles que têm mais de 70 anos e possuem patrimônio. Existe uma decisão na terceira Câmara do STJ que coloca o regime de separação obrigatória aqui como sendo uma expressão gênero que abraça a separação legal e a separação convencional. Sinto muito, é uma decisão que foi dada lá no STJ, mas separação obrigatória não tem nada a ver com expressão genérica, tá? Separação obrigatória é a compulsória, imposta por lei, nesses casos que a gente acabou de falar. Entendeu? Então, assim, se você é casado por esse regime de separação obrigatória, não há que se falar em concorrência. Ponto. É isso. Agora, no caso do casamento com comunhão parcial, já falamos sobre isso. Se houverem somente bens que foram adquiridos na constância do casamento, aí não há que falar em concorrência. Se existirem bens particulares, como nós já tínhamos falado. Então, na verdade, a concorrência com o cônjuge ou companheiro, previsto no inciso 1º do 1829, ela só se aplica aos bens particulares na comunhão parcial de bens, no caso do regime de separação convencional de bens, que aí todos os bens são particulares, e no caso do regime de participação final dos aquestos. Aí sim haverá concorrência de bens. Sendo que, isso também vai ser abordado em uma outra aula, hoje há uma forte tendência na jurisprudência, na doutrina, isso já é falado há algum tempo, não é uma coisa recente, mas hoje há uma forte tendência de que no regime de separação convencional de bens, aquele que você faz um pacto antinupcial, onde não há comunicação nenhuma, por quê? Você não quer comunicação em vida, por que teria que ter comunicação após a morte? Por que teria que ter concorrência? Pois é, isso há uma tendência nesse sentido,
Já tem se admitido, inclusive, em escritura, você fazer, por exemplo, numa união estável, você fazer uma escritura pública declaratória de união estável, você dispor lá o regime de separação convencional e dizendo que você não quer nem a comunicação após a morte. Mas tem que ter a ressalva que isso ainda não foi apreciado pelo judiciário. É uma tendência. Eu não vou entrar nessa questão aqui agora. Vou falar isso lá quando formos falar sobre a questão de regime de bens. Então, na atualidade, o entendimento é concorrência. Bens particulares da comunhão parcial, bens da separação convencional, porque todos são particulares, e os bens particulares na participação final dos aquestos. Bom, um outro destaque, pulando isso, superando isso, um outro destaque. O artigo 1830 do Código Civil está revogado tacitamente pela emenda constitucional 66 de 2010. Gente, o que eu vou falar aqui agora tem divergência, tá? Mas eu procuro ser coerente naquilo que eu falo. Esse dispositivo, eu vou ler para vocês o artigo 1830, que pode ser que alguns aí não estejam acompanhados com o nosso código. Então, eu vou ler para vocês aqui. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da sua morte, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Gente, primeira coisa, se discute mais culpa. Não há mais que se falar em culpa. Entendeu? Então, assim, essa é a primeira hipótese que já afasta a vigência desse dispositivo legal. E a segunda hipótese, que fala em estar separado de fato há mais de 2 anos, também não tem mais sentido nenhum a partir da emenda constitucional 66. O que acontece? Antes dessa emenda, o sujeito que quiser se divorciar, ele precisaria estar separado judicialmente, pelo menos por 1 ano, e aí ele pedia a conversão em divórcio, é o que nós chamávamos de divórcio indireto, ou o sujeito deveria estar separado de fato, pelo menos há 2 anos, e aí você promovia, então, o divórcio direto. Isso tudo com base na nossa Constituição. Porque essa emenda mudou isso. A emenda hoje não tem mais essa discussão de 1 ano, 2 anos, entendeu? Casou hoje e amanhã você quer se divorciar? Ótimo, você vai se divorciar. Ponto, acabou. Entendeu? Então, por isso, não vejo o menor sentido mais na vigência desse artigo 1830. Obviamente, com a reforma que está sendo feita, né, com a revisão que está sendo feita no nosso Código Civil, hoje no Senado, agora está para ser encaminhada para a Câmara, acredito que esse é um dos dispositivos que provavelmente terá que ser revisto. Dando sequência à nossa aula, um outro fato importante a se destacar. Não mais subsistem as desigualdades entre filhos consanguíneos, adotivos, legítimos e ilegítimos. Todos herdam em igualdade de condições. Por que isso aqui? Porque antes da nossa Constituição, antes lá do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, antes do ECA, antes do próprio Código Civil, porque, na verdade, o ECA e o Código Civil seguem a orientação do 227, parágrafo 6 da Constituição Federal, então não existe mais desigualdade, não existe mais essa distinção. Antes disso, filho adotivo tinha tratamento diferenciado. E no passado, não se podia nem dispor em benefício por testamento para um filho, por exemplo, que era chamado de ilegítimo, adulterino. Isso nem era possível, era vedado expressamente lá no final do século XIX, início do século XX. Tudo foi superado. Filho é filho, tá? Então todos vão partilhar de forma igual. Bom, em 2016, nós tivemos uma tese de repercussão geral em que se consolidou o entendimento da multiparentalidade. Por exemplo, o sujeito ter o registro de 2 paternidades. O pai socioafetivo
padrasto, e o pai biológico. E aí, nessa decisão de repercussão, ficou bastante claro que não existe hierarquia entre os pais. E você pode ter um triplo registro, né? Uma mãe mais dois pais. Bom, nesse caso, é perfeitamente possível, isso foi consolidado, né, a partir dessa tese de repercussão geral. Então, hoje é perfeitamente possível, você tendo um registro de pai socioafetivo e pai biológico, você vai herdar dos dois. Da mesma forma que, pela reciprocidade, se qualquer um dos dois vier a ter necessidade de alimentos durante o período da melhor idade, você terá que prestar alimentos aos dois se for necessário. Você pode herdar dos dois, mas também, pela reciprocidade, terá a obrigação de pagar alimentos aos dois. Bom, superado isso, vamos então agora, não tendo que se falar em sucessão de descendentes, então vamos agora para a sucessão em concorrência com os ascendentes. Então, não existe descendentes, então passamos para a segunda classe, que é a classe de ascendentes. E leia-se também cônjuge e companheiro. E aí o que diz o 1836? Não havendo herdeiros da classe dos descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então vamos lá. Primeira coisa para falar. Também existe concorrência aqui, mas aqui não importa o regime de bens. Porque lá para descendente nós falamos em regimes. Aqui não importa. Sempre haverá concorrência entre o cônjuge companheiro e os ascendentes. Tá, aí a pergunta. Qual o quinhão do cônjuge em concorrência com os ascendentes? Resposta. Concorrendo com ascendentes em primeiro grau, ou seja, o cônjuge sobrevivente concorre com os pais do falecido, caberá um terço para cada um. Se os pais do falecido, pai e mãe, são vivos, caberá um terço para a mãe, um terço para o pai, um terço para o cônjuge ou companheiro. Agora, se os pais forem falecidos, aí não é mais a divisão por um terço, é metade. Então, metade vai para os ascendentes de maior grau, por exemplo, os avós do falecido e o cônjuge. E nesse caso aqui é 50%, é metade. Então, metade vão para os avós e metade fica com o cônjuge. Essa metade que vai para os avós, ela vai ser dividida por igual, dependendo do número de avós. Tem dois avós paternos e um avô materno. Não importa. 50% dividido pelos três. Tá? Por quê? Porque não existe representação em relação à linha ascendente, como eu já havia falado anteriormente. Seguindo. Aí chegamos finalmente à última classe, que é a classe do cônjuge ou do companheiro, e na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Então, sem descendente, sem ascendente, o cônjuge ou o companheiro herdam tudo. Bom, agora eu vou falar para vocês porque toda hora eu falo assim, inclui aí o companheiro, companheira. Eu vou falar agora sobre isso. Por quê? Olha só. O artigo 1790, incisos, foi suprimido do sistema por decisão do Supremo Tribunal Federal, numa decisão datada de 10 de maio de 2017. Conferida em regime de repercussão geral, foi proclamada a sua inconstitucionalidade e ela é inconstitucional porque não se admite, né, o Supremo não admitiu a distinção entre regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado a ambos o caso do regime estabelecido. Então, veja só, gente, quem vive em união estável e não fez nenhuma escritura declaratória, um contrato convencionando um regime diferente, é aplicável a ele o regime de comunhão parcial. Quem também não fez nenhum pacto antinupcial e se casou, é aplicável o regime de comunhão parcial. Por que você vai dar tratamento diferente em regime de bem se o sujeito vive em comunhão parcial e união estável ou se ele vive em casamento? Entendeu? Então, assim, esse artigo 1790 era uma aberração. A inconstitucionalidade dele era gritante. Para vocês terem uma ideia,
na frente do cônjuge herdar por inteiro, como a gente acabou de falar aqui, recebiam os primos, os tios, ou seja, a linha colateral. Não tinha sentido. Finalmente, se fez justiça e essa decisão, então, declarou inconstitucional o artigo 1790 e os seus incisos. Então, por isso, a partir então, de 10 de maio de 2017, é reconhecido o companheiro, ou seja, na união estável, é reconhecido, eles passaram a ser reconhecidos como herdeiros necessários, e aí, em vez da aplicação do 1790, passou a se aplicar o 1829, da mesma forma que se aplica para os cônjuges. Também é uma outra questão, precisa ser revisto, né, agora que está sendo revisto o nosso Código Civil, e é preciso ser revisto e corrigir a redação nessa disposição aí, estendendo tanto a cônjuge como a companheira. Bom, um outro fato também, quando nós falamos em cônjuge ou companheiro, se trata sobre o direito real de habitação. Quando há um único bem onde o casal residia e houve falecimento, essa residência, sendo ela uma residência familiar, o único a ser inventariado dessa natureza, garante à viúva ou viúvo, garante o direito real de habitação. Pode ser feito o inventário, pode ser feita a partilha, vai ficar em condomínio, fração ideal para cada descendente, mas para direito real de habitação, esse cônjuge ou companheiro supérstite, sobrevivente. Mesmo até que ele não tenha direito a esse imóvel, mas poderá morar, viver no imóvel até o momento do seu falecimento. E aí, por último, encerrando o nosso conteúdo, nós vamos para a quarta classe, que é a classe dos colaterais. Os colaterais figuram em quarto lugar na ordem da vocação hereditária quando não houver cônjuge sobrevivente e serão chamados a suceder os colaterais até o quarto grau. Então, como já tínhamos falado, irmão é parente de segundo grau. Não existe parente de primeiro grau na linha colateral. Irmão de segundo grau, sobrinho é de terceiro grau, tio é de terceiro grau, primo é de quarto grau. Então, concorrência, somente esses parentes estariam sujeitos a suceder. Acima, quinto grau em diante, poderá acarretar sem testamento a possibilidade de uma decretação de vacância. Os bens serem considerados jacentes, por não terem sucessores, e ter a decretação de vacância judicial. Mas isso não é nossa proposta em aprofundarmos esse conteúdo aqui hoje. Como já tínhamos falado, é possível a representação dos filhos dos irmãos, né? Ou seja, os sobrinhos podem vir a receber por representação. Concorrência na herança de irmãos bilaterais com irmãos unilaterais. Irmãos bilaterais são os irmãos germanos, são aqueles irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E irmãos unilaterais são aqueles que às vezes têm a comunicação por parte de mãe ou por parte de pai. Então, quando você tem a concorrência entre esses irmãos bilaterais e unilaterais, o 1842 deixa claro que o quinhão que caberá aos irmãos germanos, irmãos bilaterais, é o dobro do que o quinhão que caberá a cada irmão unilateral. Então, cada irmão germano terá uma cota dobrada em comparação a cada irmão unilateral. Bom, essa matemática aqui, fazer o cálculo dessa fração ideal, não é uma coisa simples, também não é proposta nossa aqui, e aí pretendo eu estabelecermos um dia, talvez uma aula prática, onde eu vou ensinar a fazer como é que se calcula essa fração ideal. Os alunos de direito não gostam muito disso não, né? Porque dizem que foram fazer direito porque não gostam de matemática. Mas é importante, tem que saber, senão você não faz inventário. E aí, por último, preferência aos sobrinhos em relação aos tios. Ora, tio é parente de terceiro grau. Sobrinho é parente de terceiro grau. E aí, se nessa concorrência tem sobrinhos e tios, como é que fica? Aí a lei, para suprimir esse conflito, ela estabeleceu preferência em relação aos sobrinhos e em relação aos tios. Muito mais lógico, muito mais coerente. Então, é isso aí.
Espero que tenham gostado desse tema. É um tema realmente apaixonante. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar um like, não esqueçam de convidar um amigo também para participar aqui do canal. Tá? Um beijo no coração de todos, um forte abraço e até a nossa próxima aula, que será sobre regime de bens. Tá? Um abraço. Até lá.